A dedicação incondicional, que muitos acreditam ser o alicerce de qualquer relação duradoura, pode estar silenciosamente erodindo o respeito e o apreço que um parceiro sente. Muitas mulheres investem a sua alma, tempo e energia para serem companheiras atenciosas, apoiadoras e cuidadosas. Elas inspiram o homem a buscar objetivos, ajudam-no a superar adversidades e são a base que cria um lar acolhedor e um porto seguro. No entanto, apesar desses esforços monumentais, colhem frequentemente a frustração. O homem pode tornar-se distante, frio, imerso em um isolamento gelado, ou pior, inundá-las com uma enxurrada de queixas e exigências, como se nada fosse jamais suficiente. Esta realidade dolorosa levanta uma questão crucial. Será que é justamente essa entrega excessiva que desvaloriza a mulher aos olhos do homem, fazendo com que ele perceba seu cuidado como uma mera obrigação, uma condição inerente à presença dela? Esta dinâmica não é um acaso. Ela surge de uma profunda desconexão entre as expectativas femininas e a intrínseca psicologia masculina. A mulher, muitas vezes, é levada a crer que ser boa, atenciosa, bela, diligente na gestão do lar e em todos os sentidos conveniente, garantirá por si só a presença e o amor duradouro do homem. Ela o envolve com atenção total, busca antecipar cada desejo e se esforça para criar uma atmosfera ideal, esperando em troca gratidão e uma reciprocidade igualmente intensa. A realidade, contudo, é implacável e frequentemente cruel. Seus esforços não apenas falham em ser valorizados, mas são frequentemente percebidos como algo dado, um direito adquirido, uma presença constante que não exige contrapartida. Desde cedo, muitas meninas são condicionadas a pensar que amor e reconhecimento são recompensas a serem conquistadas por meio de ações, provando seu valor através da complacência, da gentileza e do cuidado constante. Mas na vida adulta, este modelo de servir para ser amada simplesmente não funciona. Quando uma mulher se dissolve completamente no homem, negligenciando suas próprias fronteiras e necessidades intrínsecas, ela, inadvertidamente, desvaloriza sua própria contribuição. Quanto mais ela faz, menos é notada. Seus esforços deixam de ser percebidos como gestos especiais de amor e se tornam parte da paisagem, algo esperado. Ela se esforça ao máximo, suporta desconfortos, tenta ser a personificação da perfeição, mas recebe em troca apenas indiferença e, por vezes, até irritação. A lógica é perversa. Ela pensa que precisa se esforçar ainda mais, que a solução é dar mais, mas quanto mais ela dá, menor é o valor atribuído ao seu trabalho e à sua pessoa. O homem, por sua vez, não sente a necessidade de retribuir, pois tudo o que precisa já lhe é entregue. Por que haveria de dar algo em troca se o fluxo é constante e incondicional? O resultado é uma armadilha de autoabnegação interminável, onde a própria dedicação e sacrifício da mulher diminuem sua importância e seu apelo aos olhos do parceiro. Relações construídas sobre um investimento unilateral são inerentemente insalubres e insustentáveis. Se a mulher assume toda a responsabilidade pelo conforto, bem-estar e equilíbrio emocional do casal, o homem naturalmente relaxa e deixa de vê-la como uma parceira igualitária. A verdadeira força feminina não reside em agradar a todo custo, mas em inspirar o homem ao crescimento pessoal e à construção de esforços recíprocos, onde a troca é mútua e valorizada por ambos. A psicologia de homens e mulheres interpreta o investimento nas relações de maneira fundamentalmente distinta. A mulher, impulsionada por uma crença profunda, espera que seu cuidado, lealdade e esforço ininterrupto fortaleçam o amor e a ligação. Ela confia sinceramente que quanto mais fizer pelo homem, mais ele a valorizará e a amará. No entanto, a psicologia masculina opera sob um conjunto de leis diferentes. O homem percebe a dedicação total da mulher convite a reciprocidade, mas como bangufação de sua própria excepcionalidade e valor. Quando ela o cerca de cuidados sem exigências, ele não chega à conclusão natural de que deve responder na mesma medida. Para ele, é um sinal claro. Ele é tão bom, tão desejável, que alguém está disposta a se esforçar tanto por ele, sem pedir nada em troca. Automaticamente, ele não vê necessidade de contrapartida, pois a recompensa já está presente. Consequentemente, a mulher sente-se desvalorizada, um sentimento que a consome. Mas ela não compreende a verdadeira raiz do problema. Na sua tentativa desesperada de ser vista, ela se esforça ainda mais, esperando que o homem finalmente perceba seus sacrifícios e a reconheça. Contudo, ao ver que o cuidado é incondicional e abundante, ele não sente a pressão ou a necessidade intrínseca de agir em resposta.
É um ciclo vicioso. Quanto mais a mulher faz, mais passivo o homem se torna. A mulher quer ser amada por quem ela é, mas para o homem, o valor de uma relação é frequentemente determinado pelo grau de esforço que ele próprio tem de investir e pela percepção de que a mulher não é facilmente conquistável. Se ele não faz esforço para mantê-la, ele não vê valor substancial na relação, pois ela não representa um desafio digno. Muitos homens não buscam ativamente a reciprocidade em tais cenários, simplesmente aproveitam a situação. Eles se acostumam a que a mulher faça tudo sozinha e, com o tempo, deixam de perceber isso como algo especial ou digno de gratidão. A mulher, por sua vez, sente que seu investimento não é valorizado, mas teme parar de dar, com o receio paralisante de perder o homem. Ela se apega à esperança de que mais um pouco de esforço o fará mudar. Mas a psicologia masculina é implacável nesse aspecto. Quanto mais conforto e serviços ele recebe de graça, menos motivação ele tem para investir seu próprio tempo, energia ou emoção. O homem intrinsecamente valoriza a mulher por quem ele precisa se esforçar e batalhar. Se ele sente que não precisa conquistá-la e mantê-la, ele relaxa na relação. Para ele é valioso aquilo que exige dedicação e sacrifício, não o que é dado sem condições. Quando a mulher assume toda a carga emocional da relação, o homem começa a encarar isso como a norma, o padrão. Ele gradualmente deixa de vê-la como uma pessoa, uma individualidade com quem precisa interagir e respeitar, e a trata mais como um elemento conveniente, um recurso útil em sua vida. Por isso, é absolutamente crucial que a mulher não se entregue por completo, mas de forma consciente, crie um espaço onde o homem também precise agir, investir e demonstrar seu compromisso. Isso não é uma manipulação de sentimentos, mas a aplicação de uma lei psicológica natural e universal. O ser humano invariavelmente valoriza mais aquilo em que ele próprio investiu seu tempo e energia. Se a mulher inicia constantemente a comunicação, se responsabiliza pelos cuidados, organiza o lazer e planeia a vida a dois, ela, sem perceber, assume a liderança unilateral da relação. O homem, por sua vez, sente que nada é exigido dele, que seu papel é passivo, e naturalmente se afasta, perdendo interesse ativo. Essa dinâmica destrói o equilíbrio fundamental e, com o tempo, a mulher se encontra em uma dolorosa solidão emocional, apesar de estar em um relacionamento. Para evitar esse erro grave, é vital não ter medo de permitir que o homem tome a iniciativa. Se ele estiver genuinamente interessado, ele mesmo desejará investir e se mover em sua direção. E se não, significa que seu interesse desde o início era superficial e não valia o seu tempo e energia preciosos. Em relações saudáveis e maduras, existe um equilíbrio dinâmico. Ambos os parceiros investem de forma equitativa, ambos estão ativamente interessados um no outro. O homem deve sentir que a mulher é um valor insubstituível, um tesouro a ser cultivado e não apenas uma fonte conveniente de conforto ou serviços. A mulher não precisa provar seu valor ou merecer amor e atenção através de sacrifícios contínuos. Sentimentos verdadeiros não se constroem em sacrifícios unilaterais, mas em respeito mútuo, interesse genuíno e um desejo compartilhado de estar junto, de construir uma vida em parceria. O homem sempre percebe, de forma intuitiva, quando a mulher teme perdê-lo, e essa percepção lhe confere uma sensação oculta de poder e controle. Mas assim que ela reconhece sua própria autossuficiência e seu valor intrínseco, ele a trata de uma forma radicalmente diferente. Se o homem sabe que a mulher se valoriza, ele entende que uma atitude utilitária ou de consumo não será tolerada. Ele, então, terá duas opções: ou se esforçará para corresponder e estar à altura, ou partirá. E nesse último caso, a mulher nada perderá, mas sim abrirá espaço em sua vida para um parceiro verdadeiramente digno e recíproco. A diferença na psicologia é frequentemente a causa primária de mal-entendidos profundos e ressentimentos. A mulher tenta evocar amor e dedicação através do cuidado e da abnegação, enquanto o homem, na sua percepção, vê nesse cuidado apenas uma confirmação da sua própria significância e poder. Sentimentos autênticos não exigem provas constantes. Se uma relação se baseia apenas em um parceiro que dá e outro que apenas recebe, ela inevitavelmente conduz à desilusão e ao esgotamento emocional. É absolutamente fundamental que a mulher reconheça seu valor inegável e não tenha medo de estabelecer limites claros e firmes. O homem sempre se sentirá atraído e respeitará aquela que se respeita a si mesma
e não está disposta a distribuir sua energia e sua essência sem retribuição à altura. Quando a mulher faz demais pelo homem, ele começa a perceber isso como um direito, algo que lhe é devido, e não como uma manifestação consciente e generosa de amor. Quanto mais ela se esforça, mais ele, paradoxalmente, avalia a própria importância e o próprio valor, mas não o valor da mulher em si. Para ele, isso se torna um hábito profundamente conveniente. Receber atenção, apoio incondicional e conforto, tudo sem a necessidade de qualquer esforço de sua parte. Isso, por um lado, eleva a autoestima dele, mas, por outro, não forma um respeito genuíno pela parceira, porque ele não precisa investir ativamente na relação. O homem se acostuma que a mulher está sempre disponível, sempre pronta para ajudar e agradar. Ele não vê necessidade alguma de fazer algo em troca, pois ela, afinal, continua a cuidar dele, independentemente de suas ações. Com o tempo, essa dinâmica pode levar a uma ideia insidiosa em sua mente. Se uma mulher se esforça tanto por ele, ele deve ser de fato um partido extremamente valioso. Essa conclusão perigosa pode levá-lo a começar a procurar alguém ainda melhor, que talvez exija ainda menos esforço ou que ele perceba como um prêmio maior. Em vez de fortalecer a relação existente, ele começa a considerar novas possibilidades, buscando validação externa. A mulher, neste momento, permanece em um estado de profunda incerteza e angústia, sem conseguir entender por que seus esforços incansáveis não resultam em reciprocidade. Ela continua a dar cada vez mais, na vã esperança de que ele finalmente a valorize. Mas isso apenas agrava o desequilíbrio e aprofunda o abismo entre eles. Em vez de construir uma ligação sólida e duradoura, a mulher perde gradualmente sua individualidade e seu valor aos olhos dele. Ele se acostuma à sua disponibilidade constante, à sua prontidão para ajudar, e com o tempo deixa de sentir por ela emoções intensas e apaixonadas. Isso leva a que as relações se tornem imprevisíveis, frágeis, semelhantes a um barril de pólvora à beira da explosão. A mulher não sabe quando ele demonstrará a frieza, quando se afastará ou quando, por fim, partirá. E o homem, sentindo-se no controle e validado em sua importância, pode começar a agir de forma irresponsável e descompromissada. Frequentemente, nesta situação, o homem pode até começar a sentir irritação e tédio, pois relações excessivamente convenientes o privam do desafio, do entusiasmo e do interesse intrínseco de uma perseguição. Ele não sente a necessidade de conquistar a mulher, de lutar por sua atenção, porque tudo isso já lhe é dado, sem qualquer esforço de sua parte. Se a mulher não interromper este processo destrutivo, ela corre o risco iminente de perder não apenas o respeito do homem, mas o que é mais grave, a sua própria dignidade e autoestima. Ela continuará a dar incessantemente até se esgotar completamente, e ele, por sua vez, nunca verá como aquela por quem vale a pena se esforçar, por quem vale a pena mudar. O homem valoriza não a mulher que faz tudo por ele, que é um serviço, mas aquela por quem ele próprio está disposto a mudar, a crescer e a superar dificuldades. Se ele não sente a necessidade de fazer esforços, ele começa a perceber a mulher não como uma parceira de vida, mas como um complemento útil, um acessório conveniente em sua existência. Para que as relações permaneçam verdadeiramente saudáveis e dinâmicas, a mulher deve, a tempo e com coragem, reconhecer seu valor inegociável. O amor não é uma competição de sacrifício, mas um equilíbrio delicado e constante, onde ambos os parceiros investem genuinamente um no outro. Homens aceitam cuidados sem custo apenas de suas mães, porque desde a infância estão acostumados ao amor incondicional e à abnegação materna. Em relações com uma mulher adulta, essa abordagem simplesmente não funciona. Se um homem recebe tudo sem esforço, ele rapidamente deixa de valorizá-lo. Quando a mulher investe no homem sem ações recíprocas de sua parte, ele não percebe isso como um sinal de amor profundo e dedicado, mas sim como uma confirmação de sua própria importância e atratividade. Ele não se questiona sobre a necessidade de retribuir, pois o cuidado lhe chega automaticamente, sem esforço de sua parte. A psicologia masculina é construída de tal forma que o homem valoriza não o que é facilmente obtido, mas aquilo pelo qual ele precisa lutar e se esforçar. Se ele não vê necessidade de conquistar a mulher, de mantê-la ativamente, ele perde o interesse por ela. Quanto mais a mulher dá sem condições, mais o homem se acostuma a isso como uma norma inquestionável. Ele começa a perceber a mulher não como uma pessoa individualizada,
com desejos e necessidades próprios, mas como um recurso conveniente, uma extensão de suas próprias vontades. Se a mulher se sacrifica, abrindo mão de seu tempo, seus interesses e sua individualidade, ela se torna para ele mais uma ajudante ou cuidadora do que uma parceira equivalente. Ele vê nela alguém que está sempre pronta para apoiar, mas não aquela que precisa ser ativamente conquistada e apreciada. Para que um homem realmente valorize uma mulher, ele deve vê-la como uma pessoa completa, com quem ele pode crescer, e não apenas uma fonte de conforto ou serviços. A mulher não deve apenas dar, mas deve inspirar o homem ao crescimento e ao desenvolvimento, mostrando-lhe através de suas atitudes e limites que sua atenção e cuidado não são algo que pode ser obtido simplesmente por estar presente. O verdadeiro homem busca o crescimento pessoal e profissional, e ao lado de uma mulher digna e autossuficiente, ele sente o desejo genuíno de ser melhor, de se superar. Ele respeita profundamente aquela que não apenas o apoia em seus empreendimentos, mas também o desafia, o estimula, motivando-o a se desenvolver e a alcançar seu potencial máximo. Se a mulher permite que o homem receba todos os benefícios da relação sem qualquer esforço de sua parte, ele não vê sentido em mudar ou em se aprimorar. Ele pode desfrutar da situação de conforto, mas no fundo, tais relações não despertam nele um entusiasmo duradouro ou uma admiração profunda. O homem precisa sentir que a mulher se valoriza, que tem autoestima e que não está disposta a distribuir seu cuidado e sua energia simplesmente porque ele está por perto. Se ele não faz esforços genuínos por ela, então ele de fato não mereceu tudo o que ela está disposta a dar. A mulher, que sabe parar a tempo e deixar de investir sem retribuição à altura, provoca nele um respeito profundo e uma nova consideração. Ele entende, então, que o amor dela não é um presente incondicional e gratuito, mas algo valioso, um tesouro que precisa ser conquistado e mantido com esforço. Quando a mulher inspira o homem a agir, a se movimentar, em vez de apenas protegê-lo de todas as dificuldades, ele começa a sentir-se mais confiante, mais capaz e mais responsável por suas ações e pela relação. Ele entende que ao seu lado não está apenas uma mulher cuidadosa e benevolente, mas aquela por quem ele quer e deve se tornar uma versão melhor de si mesmo. Se o homem não vê na mulher um desafio estimulante, se ele não precisa fazer esforços para mantê-la interessada ou para merecer seu afeto, seu interesse inevitavelmente diminui e se esvai. A mulher que se respeita profundamente não tentará desesperadamente merecer amor através de sacrifícios. Pelo contrário, ela dá ao homem a oportunidade e o espaço para que ele se manifeste, para que ele prove seu valor. Ela não teme estabelecer limites claros e mostrar com suas ações e palavras que valoriza seus próprios esforços e seu tempo. Uma mulher assim atrai em um nível muito mais profundo, porque o homem entende, ao lado dela, ele não é apenas um consumidor passivo de afeto, mas uma pessoa que precisa corresponder, que precisa estar à altura. O verdadeiro homem se sente atraído e motivado por aquela que o ajuda a revelar suas melhores qualidades, que o impulsiona para frente, e não por aquela que simplesmente facilita sua vida, tornando-a previsível e sem desafios. Se ele sente que a relação não exige seu desenvolvimento pessoal, ele não vê nela um valor verdadeiro e duradouro. Quando a mulher percebe sua força intrínseca e para de temer de forma paralisante perder o homem, seu paradigma interno muda radicalmente. Ela não se apega desesperadamente, não tenta agradar a todo custo, mas se torna naturalmente aquela que se deseja conquistar e manter. Se o homem não demonstra um desejo ativo e visível de investir na relação, significa que ele fundamentalmente não está pronto para um compromisso sério e recíproco. A mulher deve entender, de forma clara, que seu valor não reside na quantidade de sacrifícios que faz, mas na pessoa forte e íntegra que ela é. O homem valoriza a mulher ao lado de quem ele se torna uma versão melhor de si mesmo, e não aquela que apenas facilita sua existência, sem exigir nada em troca. É por isso que é crucial não apenas amar, mas também permitir que o homem demonstre seu amor através de ações concretas e visíveis. Quando o homem sente que ao seu lado há uma mulher forte, autônoma e autossuficiente, ele começa a valorizá-la em um nível completamente diferente e mais profundo. Ele entende que ela não é apenas uma companheira casual, mas uma pessoa essencial, sem a qual sua vida não seria tão rica, tão significativa e tão inspiradora.
O homem define o valor da mulher não apenas por sua aparência física ou seu comportamento superficial, mas crucialmente pela forma como ela influencia positivamente sua vida e seu desenvolvimento pessoal. A mulher torna-se verdadeiramente valiosa e insubstituível se ela inspira o homem a ser melhor, a aspirar a mais, a buscar a excelência em todas as áreas de sua vida. Isso se manifesta não apenas no cuidado e apoio emocional, mas também na estimulação constante de seu crescimento intelectual, emocional e espiritual. Quando o homem vê que a mulher apoia ativamente suas aspirações e seus objetivos, mesmo que audaciosos, ele começa a respeitá-la muito mais profundamente. Ela não apenas satisfaz suas necessidades imediatas, ela o ajuda a tornar-se mais forte, mais confiante e mais realizado como indivíduo. Numa mulher assim, ele está genuinamente disposto a investir seus esforços, seu tempo e sua atenção, pois percebe o retorno em seu próprio crescimento. Um homem que ama e respeita uma mulher quer esforçar-se por ela, quer contribuir ativamente para a sua felicidade, e não apenas consumir o seu cuidado e a sua energia. Se ele sente que deve fazer esforços significativos para manter essa mulher única ao seu lado, o seu respeito por ela cresce exponencialmente. Ele entende que não são apenas relações de conveniência, onde ele obtém conforto e serviços, mas uma parceria dinâmica, em que é fundamental que ambas as partes se desenvolvam e cresçam juntas. Um critério absolutamente importante de valor é, portanto, o investimento do homem. Quando a mulher apenas dá, sem que o homem responda com reciprocidade, a relação torna-se dolorosamente unilateral, e o valor percebido da mulher diminui drasticamente. A mulher que está sempre pronta a fazer tudo pelo homem, que age como uma solucionadora universal, não cria para ele um desafio, e ele consequentemente deixa de a valorizar como pessoa, percebendo-a mais como uma ajudante eficiente do que como uma parceira igualitária e inspiradora. O homem entende que a mulher é valiosa quando ela o ajuda a revelar suas melhores qualidades, quando ao lado dela ele se sente mais responsável, mais íntegro e mais motivado a agir. Esta abordagem, que exige dele uma resposta ativa, fala-o trabalhar consistentemente em si mesmo. Quando a mulher inspira o homem a agir e a se empenhar, ele começa a investir nela de forma consciente, pensando ativamente em como tornar a vida dela melhor, mais feliz e mais plena. Ele se esforça para ser a melhor versão de si mesmo para ela, e isso, por sua vez, o impulsiona a demonstrar mais cuidado, mais atenção e mais consideração. Este é um processo verdadeiramente mútuo, uma sinergia que fortalece a relação de forma profunda e duradoura. Um homem que respeita verdadeiramente uma mulher entende que ela é uma pessoa individual, com seus próprios objetivos, sonhos e aspirações. Ele quer apoiá-la ativamente no caminho para esses objetivos, ajudá-la a crescer e a realizar-se. Isso, paradoxalmente, contribui também para o seu próprio crescimento e para a sua realização pessoal. Numa relação onde o homem não vê para si um desafio constante, um estímulo ao aprimoramento, o seu interesse tende a diminuir e a se extinguir. Mas, se a mulher o inspira ao desenvolvimento, ele percebe que ela torna sua vida mais significativa, mais rica, e o próprio processo de se tornar melhor para ela é o seu mais valioso investimento. O homem realmente começa a valorizar a mulher quando ela não apenas concorda passivamente com o seu comportamento, mas o incita, o encoraja a ser mais responsável, mais atencioso e mais dedicado. Tais relações tornam-se plenamente realizadas porque ambos os parceiros investem ativamente no desenvolvimento e no bem-estar um do outro. Quando o homem percebe a mulher como alguém que o ajuda a ser melhor, ele vê nela um valor que vai muito além da atração física ou da conveniência superficial. Ele a percebe como uma parceira para a vida, uma aliada essencial em sua jornada. Se ele apenas recebe e não dá em troca, ele perderá o interesse e a conexão. A mulher que não o motiva ativamente a agir e a se aprimorar, torna-se para ele um elemento de fundo, uma presença constante, mas sem emoção. Mas se a mulher cria um espaço dinâmico para o seu desenvolvimento, ele anseia por estar ao lado dela, anseia por mostrar do que é capaz, por ser digno dela. O homem sempre sente quando a mulher não apenas satisfaz as suas necessidades básicas, mas o inspira a ser a melhor versão de si mesmo. Isso cria entre eles uma ligação forte, autêntica e inquebrável, na qual ambos os parceiros têm significado profundo e são igualmente valorizados. O investimento da mulher na relação não deve, em hipótese alguma, ser gratuito ou incondicional.
Ele deve ser um estímulo, um convite para o homem, para que ele entenda que também precisa se desenvolver, crescer e investir reciprocamente. Quando ambos os parceiros aspiram ao melhor para si e para o outro, as relações plenas se devem ser verdadeiramente gratificantes. A mulher não deve distribuir sua energia vital e seu amor gratuitamente, especialmente para aqueles que não demonstram esforços recíprocos e consistentes. Se ela investe constantemente na relação e o homem apenas aceita, sem retribuir, com o tempo ele deixará de valorizar o seu cuidado e a sua presença. É preciso lembrar que amor e atenção devem ser inerentemente mútuos, um fluxo de mão dupla. É de suma importância estabelecer limites pessoais claros e firmes, para não permitir que o homem se aproveite da sua bondade ou da sua dedicação. A mulher deve entender claramente quais ações e comportamentos indicam intenções sérias e um compromisso genuíno, e quais denotam que ele está apenas consumindo, sem investir verdadeiramente. Se o homem demonstra interesse apenas quando lhe é conveniente, mas não faz nada significativo ou proativo para a relação, é um sinal de alerta inequívoco. Relações verdadeiramente saudáveis devem ser construídas na reciprocidade e na equidade, onde ambos os parceiros cuidam ativamente um do outro e contribuem para o bem-estar mútuo. Se a mulher sente que está constantemente fazendo mais do que recebe, é um motivo sério para refletir sobre o quanto o homem realmente valoriza a sua presença em sua vida. Se ele não quer investir, não demonstra iniciativa, não realiza atos concretos de amor e consideração, então ele não é, fundamentalmente, quem ela precisa ao seu lado. Sentimentos verdadeiros e profundos manifestam-se em ações tangíveis, e não em palavras vazias ou promessas não cumpridas. Uma mulher que se respeita não gastará sua energia preciosa com alguém que a percebe apenas como um complemento conveniente, um serviço à sua disposição. É crucial observar como o homem reage aos seus limites. Se ele os respeita, se ele busca ativamente o equilíbrio e a justiça na relação, é um excelente sinal. Mas se ele sempre quer receber mais do que está disposto a dar, se constantemente testa seus limites em busca de mais concessões, é um motivo profundo para questionar se tal relação realmente vale a pena o seu investimento emocional. A mulher não deve temer perder o homem se ele não a valoriza de forma genuína. Uma pessoa que realmente quer estar ao lado dela fará esforços consistentes e sinceros, e não apenas se aproveitará do que recebe, sem qualquer trabalho ou dedicação. Parar de permitir ser usada é um ato de autoconhecimento e de amor próprio. É reconhecer seu valor inestimável e não ter medo de exigir reciprocidade. A mulher deve escolher quem investirá nela, quem a fará sentir-se valorizada e amada, e não quem aceita seu cuidado como um direito inquestionável. Se o homem não está disposto a investir na relação, significa que ele não é, de fato, quem ela realmente precisa para construir uma vida plena e feliz. Um dos erros mais comuns e perniciosos que as mulheres cometem na tentativa desesperada de reter um homem é a autoabnegação excessiva, a entrega total e incondicional. Elas se esforçam para agradar, para se tornar convenientes, para se ajustar perfeitamente aos desejos e caprichos dele, na esperança vã de, assim, merecer seu amor e lealdade. Mas essa estratégia, longe de trazer o resultado desejado, não apenas falha, como também diminui drasticamente seu valor e seu apelo aos olhos do homem. Quando a mulher se sacrifica continuamente por uma relação, ela perde gradualmente sua individualidade, sua essência. Ela para de expressar seus próprios desejos e necessidades porque teme que isso possa desagradar ao homem ou que ele possa se afastar. No final, ela se transforma em uma pessoa que não vive sua própria vida autêntica, mas uma vida inteiramente orientada para a satisfação das necessidades e expectativas alheias. A tolerância a maus tratos ou a um tratamento desrespeitoso é outro erro grave e corrosivo. As mulheres frequentemente ignoram sinais de alerta óbvios, na esperança ingênua de que, com o tempo, tudo se resolverá por si só. Elas fecham os olhos para a falta de respeito, justificam a indiferença e a negligência, convencendo-se de que ele está apenas passando por um período difícil ou estressante. No entanto, a realidade é dura. Se um homem não respeita uma mulher no início de uma relação, ele dificilmente começará a fazê-lo depois, quando já estabeleceu um padrão de comportamento. Quanto mais ela tolera, mais ele se permite tratá-la com desprezo, com menos consideração. Uma mulher que aceita frieza, desatenção crônica
ou até grosseria, está de fato dando ao homem uma permissão tácita para continuar a tratá-la dessa forma. Muitas mulheres vivem na expectativa ilusória de que o homem um dia mudará para melhor. Elas pensam que se lhe derem ainda mais cuidado, mais apoio incondicional e mais amor, ele finalmente compreenderá o quão importante e insubstituível ela é para ele. No entanto, na prática, quanto mais a mulher se esforça, mais o homem sente que não há necessidade alguma de mudar. Se ele vê que a mulher está disposta a fazer tudo por ele, ele começa a percebê-la como um apêndice conveniente e previsível em sua vida, e não como uma parceira igual e valorizada. Ele não sente a necessidade de conquistá-la, ele não teme perdê-la, porque sabe, com certeza, ela estará sempre por perto, sempre disponível. A mulher que se esforça demais, que dá tudo de si, transforma-se, ironicamente, em um mero pano de fundo na vida do homem. Ela se torna invisível, sua presença é percebida como algo natural, óbvio, algo que não exige esforço. O homem não vê nela um mistério a desvendar, não sente a necessidade de investir, porque já recebe tudo o que precisa, sem qualquer esforço de sua parte. Tais relações, cedo ou tarde, levam a uma profunda desilusão e amargura. A mulher sente que não é valorizada, mas não compreende a razão. Ela investe cada vez mais, e em troca recebe cada vez menos, em um ciclo vicioso e destrutivo. Para evitar isso, a mulher deve lembrar que o valor em uma relação não é criado pela quantidade de sacrifícios, mas pela reciprocidade e pelo equilíbrio. O homem deve investir não menos do que ela, mas de forma equitativa. Somente neste caso as relações serão verdadeiramente saudáveis, dinâmicas e equilibradas. Uma mulher que se respeita não tentará reter um homem que não demonstra iniciativa e não a valoriza. Ela não teme ficar sozinha, porque sabe, com a sabedoria da experiência, que sentimentos verdadeiros não exigem provas constantes de abnegação e autossacrifício. Para construir relações saudáveis, duradouras e, acima de tudo, para não se perder em um processo de autoanulação, é fundamental manter um forte senso de dignidade pessoal e não se contentar com migalhas. A mulher deve entender, em sua essência, que seu valor não depende do quanto ela faz pelo homem, mas do quanto ela se respeita a si mesma e a seus próprios limites. Ser autossuficiente não significa ser independente a ponto de não precisar de ninguém, mas sim não se dissolver no parceiro, continuando a desenvolver a si mesma, seus interesses, seus sonhos e seus objetivos de vida. Uma mulher que possui uma vida rica e plena por si só, torna-se intrinsecamente mais atraente, porque não cria no homem a sensação de que sua felicidade e sua existência dependem exclusivamente dele. Valorizar-se significa reconhecer que amor e atenção não devem ser o resultado de sacrifício contínuo ou de uma busca incessante por validação. Se o homem respeita a mulher, ele não perceberá seu cuidado como um direito adquirido, mas valorizará seu investimento e, naturalmente, responderá com reciprocidade. É de suma importância escolher um homem que realmente respeite a mulher como um ser humano completo, e não aquele que apenas se aproveita de seu cuidado e de sua entrega. As relações devem ser construídas na igualdade e no respeito mútuo, e não na tentativa desesperada da mulher de reter o homem, cumprindo todos os seus desejos e caprichos. Se o homem não está pronto para relações equitativas, não vale a pena tentar merecê-lo ou conquistá-lo à custa de sua própria dignidade. Uma mulher que é forçada a provar constantemente seu valor acaba invariavelmente perdendo o respeito próprio e a sua identidade. Relações verdadeiras e autênticas não se constroem em sacrifícios unilaterais, mas em um interesse mútuo e profundo, em uma troca constante de afeto e empenho. Um homem que ama de verdade não permitirá que a mulher se perca ou se anule por ele. Pelo contrário, ele a inspirará e a encorajará a ser a melhor versão de si mesma, a florescer em sua plenitude. Não se deve ter medo de defender seus limites pessoais e suas necessidades. Se o homem respeita a mulher, ele não exigirá dela sacrifícios ou concessões que a diminuam. Pelo contrário, ele apoiará ativamente suas aspirações e seus sonhos. Uma mulher que não teme sair de uma relação onde não é valorizada, onde seus limites são constantemente desrespeitados, mostra que ela é de fato digna de um respeito muito maior. Ela não permanecerá ao lado de um homem apenas por medo da solidão, mas escolherá, com sabedoria e coragem, aquele que está disposto a investir nela tanto quanto ela investe nele, em uma parceria de crescimento mútuo.
Para não se perder em um relacionamento, é preciso sempre lembrar: amor não é uma busca incessante para agradar ou servir, mas uma parceria igualitária, onde ambos crescem juntos. A mulher não deve ser meramente conveniente, ela deve ser amada, respeitada e valorizada em sua essência. Em relacionamentos saudáveis, não há lugar para a perda de si mesma e a transformação em um serviço à disposição. O verdadeiro amor é construído na reciprocidade, no respeito profundo e no equilíbrio constante de esforços e dedicação. Quando a mulher reconhece seu valor intrínseco, ela atrai um homem que está disposto a investir, a cuidar, a respeitar e a se desenvolver ativamente com ela. Não se deve jamais tentar merecer o amor, provando sua lealdade através de sacrifícios intermináveis. Um homem de verdade valoriza a mulher não por sua capacidade de agradar ou de servir, mas por sua força interior, seus limites bem definidos e sua autossuficiência. Se ele não está disposto a investir ativamente no relacionamento, se não a valoriza como parceira, então ele não é quem você precisa ao seu lado para uma vida plena e feliz. Cuide de si, respeite-se profundamente e escolha com sabedoria aqueles que realmente a valorizam e que estão dispostos a construir uma parceria de amor e respeito mútuo.